A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje 5 de dezembro. E hoje é dia de um grande doutor da Santa Mãe Igreja. Estou falando de quem? São Martinho de Dome, bispo e doutor da Santa Madre Igreja. Vamos ao relato dessa grande janela do céu. São Martinho de Dome nasceu na Polônia, atual Hungria, em 518, aí do século V. Ainda jovem, dirigiu-se para o Oriente, onde professou uma vida regular. Estudou a língua grega e outras ciências eclesiásticas, em que muito cedo se distinguiu até ser classificado por Santo Isidório como ilustre na fé e na ciência. Gregório de Tours também o considerou um entre os homens insuperáveis do seu tempo. Que maravilha! Retornando do Oriente, dirigiu-se a Roma e França, onde travou conhecimento com as personagens mais eminentes em saber e santidade. Sobretudo, quis visitar o túmulo do seu homônimo e compatriota, São Martinho de Tours, que desde então considerava como seu patrono e modelo. Foi nessa época que São Martinho de Dome se encontrou com o rei dos suevos, Charisco, ao qual acompanhou para o noroeste da Península Ibérica em 550, ali onde com restos do gentilíssimo e bastante ignorância religiosa se espalhara o arianismo. Misericórdia. Para acorrer a tantos males, não tardou Martinho em planejar e colocar em andamento seu vigoroso apostolado no mosteiro edificado pelo mesmo rei, em Dome, ao lado de Braga. Assenta o grande apóstolo dos suevos. Suas instalações como escola de monaquismo e base de irradiação catequética e missionária. A igreja do mosteiro é dedicada a São Martinho de Tours. Foi sagrada em 1558. O seu abade foi elevado ao episcopado pelo bispo de Braga, já em 1556, em atenção ao seu exímio saber e extraordinário zelo e santidade. Com a subida ao trono do rei Teodomiro, em 559, falei 1500, né? Errado. Em 559, o outro anterior também é 500, tá? Consumava-se o regresso dos suevos ao catolicismo, deixando o arianismo, ilustre por tão preclaras prerrogativas para Martinho para a sé de Braga. E em 569, quando o catolicismo nessa região gozava já de alto esplendor, o que tornou possível o primeiro concílio de Braga, em 561, no pontificado de João III, em 572, foi Martinho a alma do segundo concílio de Braga. Nessa altura, escreve ele, com a ajuda
da graça de Deus, nenhuma dúvida há sobre a unidade e retidão da fé nesta província. São Martinho de Dume não esqueceu da importância e a eficácia do apostolado da pena. Deixou, assim, várias obras sobre as virtudes monásticas, bem como matérias teológicas e canônicas, pelas quais foi depois sepultado e celebrado como doutor. Faleceu em 20 de março de 579 e foi sepultado na Catedral de Dume e desde 1606 as suas relíquias estão depositadas na sé de Braga. Compensara para si, em latim, o seguinte epitáfio sepulcral, em que mostra a veneração que dedicava ao santo bispo de Tours. Nascido na Panônia, atravessando vastos mares, impelido por sinais divinos para o seio da Galícia. Sagrado bispo, nesta tua igreja, o Martinho confessor, nela instituiu o culto e a celebração da missa, tendo-te seguido. O patrono, eu, o teu servo, Martinho, igual, em nome que não em mérito, repouso agora aqui na paz de Cristo, desde o ano de 1985. Passou a ser padroeiro principal da Arquidiocese de Braga. Oração. Grande doutor e condutor da Igreja, nesses tempos tão difíceis de apostasia, sobretudo a protestante e a TL dentro da Igreja, nós pedimos que interceda, olhando para a atualidade em que vivemos e as tentações e provocações desses inimigos. Que o Senhor nos conceda, por seu intermédio, a amizade divina. Amém. São Martinho de Dume, rogai por nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos mesmo pedir a intercessão dessas grandes janelas. Nós vemos do século V para trás, grandes gigantes que tiveram que combater a heresia. E São Martinho de Dume combateu o rei que pertencia à heresia do arianismo, convertendo o rei ao catolicismo. Que nós possamos e que ele possa interceder por cada um de nós, pelos apologistas que têm feito um grande trabalho na nossa época, em recuperar essas almas perdidas, seja elas que estão no seio do protestantismo, seja elas que estão sendo enganadas pela teologia da libertação, seja elas enganadas por quem quer que seja, num tempo tão difícil onde os homens já não suportam mais essa doutrina. 2 de Timóteo 4:3. Viria um tempo que os homens não suportariam mais a doutrina. É esse tempo que estamos vivendo, onde as pessoas, onde tenho dialogado com vários apologistas e eles têm dito, irmãos, quando nós vamos pregar em tal lugar, doutrinar, falar da doutrina, as pessoas já saem. Elas não querem saber de doutrina. As pessoas querem saber de novidades. As pessoas querem saber de milagres. As pessoas querem saber de bens financeiros. Elas não querem serem doutrinadas. Aí se cumpre ativamente e vivamente o que disse o Senhor pela boca do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Por isso estão indo para o protestantismo. Por isso estão sendo enganados pelos arianismos e gnosticismo da atualidade, que é as heresias atuais. Mas vamos fazer a nossa parte, porque Deus está vendo. Talvez de 100 um seja salvo. Talvez de 1000 um seja salvo. Lembremos o que disse o apóstolo São Tiago. Aquele que fizer uma alma voltar, retroceder do seu mau caminho, terá a sua salva. Olha aí. Que maravilha, né? Uma espécie de uma indulgência aí, que está falando aí um dos grandes apóstolos e bispo da igreja de Jerusalém, São Tiago Menor. Meus irmãos, não esqueça o like, se inscreva no canal.
Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.